Olá! Nessa análise, a gente vai desvendar a lógica por trás de uma estratégia profissional que busca algo que todo mundo quer: retornos altos e, principalmente, consistentes no trading. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? 10% ao mês no trading. Isso é um sonho impossível? Bom, para muitos parece que sim. Mas hoje vamos dar uma olhada numa metodologia que, olha, promete tornar isso bem mais alcançável. E o coração dessa estratégia é totalmente contraintuitivo. A ideia central, o grande segredo, é que a chave para o lucro não é arriscar muito. Pelo contrário, é arriscar o mínimo possível. Parece estranho, mas vamos entender o porquê. Ok, então onde é que está a base para esse risco tão pequeno? A resposta está num lugar bem interessante, nas pegadas que as grandes instituições deixam no mercado. A estratégia inteira se baseia em identificar níveis de preço super importantes em gráficos de tempo maiores, como o diário ou semanal, porque é ali que os tubarões costumam agir. Ou seja, em vez de ficar dependendo de um monte de indicadores, essa abordagem foca em encontrar onde as ordens de verdade estão sendo colocadas. E é isso que dá uma base muito mais sólida para saber para que lado o preço tende a ir. E aqui, a lógica tradicional é virada de ponta cabeça. O objetivo é montar uma operação com um risco, assim, minúsculo, coisa de 10 a 20 pips, mas com base numa ideia que tem um potencial de recompensa gigante, tipo 100 pips. Quando o risco é tão pequeno, a matemática para buscar um alvo grande fica muito, mas muito mais fácil. Certo, mas como se gerencia uma operação assim na prática? O método é bem engenhoso. Ele envolve dividir uma única posição em duas partes, cada uma com um objetivo bem diferente. Então, essa estrutura de duas partes é a grande sacada, porque ela foi desenhada para gerenciar duas coisas ao mesmo tempo: o lucro, claro, e também a nossa própria cabeça, a parte psicológica da coisa. A primeira parte tem um trabalho bem simples: pagar o trader, ou seja, garantir um lucro rápido no bolso. Isso faz com que o resto da operação se torne, psicologicamente, livre de risco. Aí a segunda parte fica livre para correr solto e buscar aquele ganho muito maior. E esse primeiro alvo é bem específico. A primeira metade da operação é fechada com um retorno de 3:1. Ou seja, para cada R$ 1 arriscado, o objetivo é ganhar 3. É um alvo super pé no chão, bem alcançável, principalmente porque o risco inicial era minúsculo. Agora, vamos para os números. É aqui que o poder dessa estratégia fica incrivelmente claro. Vamos fazer a conta rapidinho. Se a gente arrisca 1% da conta naquela primeira parte, buscando um retorno de 3:1, um único acerto já significa um crescimento de 3% na conta. Pensa só, é um ganho rápido e com um impacto bem legal. E o mais impressionante vem agora. Com apenas uma operação dessas por semana dando certo, uma só, a meta de 10% ao mês já é batida, e com folga. E detalhe, isso sem nem contar o que a segunda parte da operação pode fazer. Ah, pois é, e quando aquela segunda metade da posição que a gente deixou correr começa a andar, bom, é aí que os retornos podem virar uma bola de neve. É aqui que o potencial simplesmente explode. Se aquela segunda parte da operação que ficou aberta pegar só metade do caminho até o alvo principal, isso já pode adicionar um retorno extra de 21% no mês. O resultado começa a ficar extraordinário, né? E no melhor cenário possível, se a operação vai até o fim e atinge o alvo completo, essa segunda metade, sozinha, pode injetar mais de 46% na conta. E lembrando, tudo isso a partir de uma única operação bem-sucedida por semana. Olha só esse gráfico. Ele mostra o salto absurdo nos retornos. A gente sai de um ganho inicial, que já é ótimo, e vai para um resultado exponencial. E tudo isso por causa da paciência de deixar a segunda parte da operação correr e atingir o seu verdadeiro potencial. Mas sabe, essa estratégia é tanto sobre números quanto sobre psicologia. É sobre adotar uma mentalidade profissional, principalmente na hora de realizar o lucro. É como diz a fonte, tem que se pagar quando o dinheiro está na mesa. Aquela mentalidade de tudo ou nada, de querer segurar a operação até o último segundo, muitas vezes acaba fazendo o lucro todo virar fumaça. E isso é uma das coisas mais frustrantes que existem. A diferença de mentalidade é gritante. Enquanto a mentalidade amadora muitas vezes aposta tudo num único resultado, o profissional faz o quê? Ele garante o ganho primeiro e só depois vai buscar o prêmio maior. É uma mudança de jogo. Porque ao garantir um lucro inicial, ao colocar aquele primeiro dinheiro no bolso, a dinâmica da operação muda completamente. A pressão some. E isso permite gerenciar o resto da posição com muito mais calma, com muito mais objetividade. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso tudo,
Vamos colocar em perspectiva. Um ganho consistente de 10% ao mês, quando a gente soma o poder dos juros compostos ao longo de um ano, pode se transformar num retorno de mais de 300%. É um resultado que realmente muda tudo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. E se o grande segredo para ter retornos fantásticos não for acertar o movimento inteiro do começo ao fim, mas sim dominar a arte de saber a hora exata de se pagar primeiro? Fica aí o pensamento.